Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Já preparou aquele cafezinho hoje? Se não preparou, já sabe, vai preparar pra gente trocar uma ideia sobre. É uma frase. Todos querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles, tá? Isso é uma frase que eu aprendi há alguns anos, tá? Alguns anos. E isso me fez filtrar muitas amizades. Então, eu era uma pessoa que conhecia muitas pessoas, tinha muitas amizades, né? Colegas, enfim, eu tinha muitos. E quando eu comecei a me aprofundar na questão do desenvolvimento pessoal, aí eu comecei também a filtrar muitas amizades. E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá. Todos querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles. E eu até aconselho você pegar hoje um caderninho para você anotar algumas coisas, tá? Anota em algum lugar, porque se você quer avançar na vida, né? A gente fala muito, escuta muitas pessoas, esses marqueteiros, esses caras do digital falando, prosperidade, prosperidade. Às vezes a gente não vai se tornar um milionário da noite pro dia como eles prometem, tá? A grande maioria não vai acontecer isso. Não vai porque eu vivi isso durante 6 anos da minha vida e não é tão simples quanto parece, tá? Não é tão simples quanto parece. Na verdade é simples, só que eles falam de um jeito que parece que todo mundo vai conseguir. Tá? O processo em si é simples, tá? É, Só que você precisa de um pouco de sorte também, às vezes para acertar um produto, enfim. E aí eles falam de prosperidade, 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 e a gente acabou vinculando a prosperidade com, com o sentido de que vai ficar milionário. Mas prosperar, pelo menos no meu conceito, né? Na minha crença aqui, eu acredito que prosperar não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com você se sentir bem com você, com a sua família, né? Você sentir que está realizado. Se você é uma pessoa que recebe o seu salário, você consegue pagar suas continhas, consegue comprar o que tem vontade, né? Claro que sem esbanjar, mas consegue fazer as coisas que você gosta. Chega o final de semana, você tira um tempo, sai para passear num parque, você se sente realizado. Eu acredito que isso já é prosperidade, tá? Mas existe o transbordo. O transbordo é quando você consegue fazer, né, suprir suas necessidades básicas da sua família ali, né, e ainda transbordar para os próximos. E aí isso vai um pouco de cada um, né? Eu, particularmente, teve uma fase da minha vida que eu estava ganhando muito bem e começou a acontecer coisas, sinais na minha vida, onde, enfim, vinha coisas para mim fazer, no sentido de abençoar outras pessoas que eu nunca vi na vida, e eram umas coisas assim que é coisa de Deus mesmo, sabe? E aí, eu tinha condição naquela época, eu acho que Deus estava fazendo um teste comigo, eu quero ver se eu abençoar ele, se ele vai fechar a mão, né? Esse dinheiro, quem deu para ele fui eu. Então, quero ver se eu abençoando ele, ele vai abençoar outras pessoas. E, graças a Deus, eu tive um ensinamento dentro de casa dessa forma, e quando aconteceu comigo também de ter que abençoar outras pessoas na rua, no mercado, eu abri a mão. Então, eu sempre fui atrás disso, né? Quando eu for abençoado, eu quero também ter o suficiente para poder abençoar outras pessoas. Mas isso eu não aprendi apenas dentro de casa. Olhando, avaliando os grandes milionários e bilionários brasileiros, você pode observar que quando eles prosperam demais, eles começam a participar de coisas fora do Brasil, né? Ajudar famílias na África e tudo mais. Então, é, por conta disso que eu sentia a vontade, sentia a necessidade de avançar na vida. Mas o que, que tem a ver tudo isso que você está falando, Alisson? Né? De prosperidade com todos querem te ver bem, mas não melhor que eles. Por quê? Eu tô sentindo isso mais uma vez na pele. Tô sentindo mais uma vez isso na pele. Como eu disse, teve uma fase da minha vida que eu estava sendo muito abençoado financeiramente. Não é nada fora do comum, porque tem pessoas que ganhavam muito mais do que eu, mas não sabiam administrar financeiramente, tá? Então,
Não fique olhando pro seu vizinho falando, ah, mas ele ganha mais do que eu, mais isso, mais aquilo. Foque em administração financeira. Saiba administrar, saiba multiplicar. Você sabendo multiplicar, o tanto que você ganha não é o, entre aspas, o que importa de melhor. Não é o que mais importa, na verdade, tá? Importa bastante, sim, porque você avança mais rápido se você já tiver o conhecimento da administração financeira e alavancagem patrimonial. Mas não é tudo, tá? Não é tudo. Então, naquela época, eu fiz um filtro de amizade por conta exatamente disso que eu acabei de falar. De que as pessoas, eu sentia que eu sempre estava avançando e essas pessoas que me rodeavam, se eu chegava lá, por exemplo, tava com, sei lá, vamos dar um exemplo idiota aqui. Tava com um relógio, sempre usava um relógio X. E aí a roda inteira ali sabia que eu usava um relógio X. E aí eu ia lá, comprava um relógio Y. Aí já, ô louco, hein? Tá playboy, hein? Tá mudando, hein? Não sei o quê. Ou trocou de roupa. Nossa, hein? Tá playboy, hein? Não sei o quê. Sabe aquelas chacotas, né? Com um tom de querer tirar um sarrinho, né? Mas você sente que no fundo aquilo ali não é uma brincadeirinha simples. E aí você fica meio sem graça, né? Não sei o quê, né? Você sabe e tal. E aí você fica sem graça. E agora eu tô passando por isso novamente. E até comentei com a minha esposa, eu falei, poxa vida, né? Olha só essa situação aqui. Fui compartilhar e as pessoas simplesmente tiraram sarro, né? A fala deles parece que não estavam torcendo a favor. Não que estejam torcendo contra, não estão torcendo contra, mas também não estão torcendo a favor, não se importam, sim, sabe? Parece que, tipo, cara, você vai se dar mal, você vai se dar mal, não sei o quê, sabe? E até um tempo não estava sendo assim. Eu sentia que até um tempo atrás não estava sendo assim. As pessoas, enquanto eu estava no nível A, junto com eles, nível A, me tratavam nível A, me tratavam bem. E agora que nós estamos avançando para o nível B, subindo um degrau acima da nossa vida, eles já não querem, sabe? Quando você conversa com eles, parece que eles não querem. Não que eles não querem subir para o nível B, mas não quer que você suba para o nível B, quer que você volte para o nível A. Entendeu? E quando você sente isso, você vai sentir a hora que você estiver passando por isso na sua vida. Eu não tô falando só disso, tá? Entenda que é amplo esse assunto. Não tô falando só disso. Por exemplo, se você tiver lá na empresa, você estiver fazendo além do que o que é a sua obrigação, que eu acho justo fazer isso, tá? Eu acho justo. Tem pessoas que vai discordar provavelmente, mas se você recebe para fazer X, faça X e Y, porque vai chegar um momento onde o patrão vai enxergar que você está fazendo X e Y, você é uma pessoa dedicada e você merece mais. Agora, eu recebo X, então vou fazer só X e até menos do que X. Tem uns que entregam. Esse patrão fala assim, não, esse aí não merece subir de nível. Só faz o que é mandado, tá bom. Recebe o que é devido, né? Mas aí, quando você começa a fazer, porque já aconteceu comigo isso também na empresa, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu ia sempre fazer mais do que era me cobrado, que estava lá no meu contrato de trabalho. E tanto é que por isso eu fui subindo muito rápido dentro da empresa, né? Fui subindo, subindo, subindo e saí lá dentro do cargo máximo que tinha na empresa, né? Durante o período que eu fiquei na empresa. Mas no começo era, ô, você é baba-ovo do patrão, hein? Seu chupetinha. Quer ficar babando ovo, não sei o quê, não sei o quê. E esses só iam ficando para trás, né? Eles não queriam que você fosse avançando, eles queriam que você continuasse ali junto com eles. Então, se você faz um diferente, as pessoas sempre vão querer te puxar, né? E justamente por isso que poucas pessoas se tornam milionárias e bilionários no mundo inteiro, tá? Porque fazem o diferente. E quando eu e minha esposa decidiu sair dessa, desse estilo de vida que a gente estava vivendo, né? Enxugando gelo, né? Tipo assim, sem avançar. Tava patinando ali. Não tava ruim, mas também não tava bom. Tava, tava ali, estagnado, né? E a vida da maioria das pessoas. Só que sempre eu falava pra ela, nossa vida tá muito parada, né? Precisa movimentar. Mas que jeito? Não sei. Eu não sabia de onde ia fazer, o que ia fazer. Mas a todo momento eu falava pra ela, nossa vida tá parada, nós tem que movimentar, nós tem que fazer alguma coisa. Passava um mês eu tocava no assunto de novo e enchia o saco e ficava falando. Porque eu não tava falando só pra ela, eu tava falando pra mim. Eu precisava mudar as coisas, né? Então,
Eu entendo isso como um papel de homem. O homem da casa ficar eh, em falando, puxando assunto sobre esse assunto, para ver se sai às vezes alguma coisa, mas para fazer a gente mesmo raciocinar, para que entregue uma vida de melhor qualidade para ela. Ontem mesmo no carro nós estávamos falando sobre isso. Nossa vida tá tão abençoada, como casal mesmo, sabe? E a gente vê o reflexo de outros casais que estão à nossa volta, que a gente vê toda hora brigando. A gente se encontra, é briga, 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 ou vai. É só briga que eles falam. E graças a Deus, nosso casamento é muito abençoado. Nós não somos um casal de briga, né? E, e isso eu acho que é importante demais, porque daí um contribui com o outro se sente à vontade de falar e tal, né? Diferente de outros casais que quando eu ou ela se encontra só vive reclamando do esposo ou da esposa. Então, ontem nós falamos sobre isso, né? Que graças a Deus, nesses últimos anos a gente vem sendo muito abençoado e nós estamos nos esforçando para que todos os momentos sejam especiais para nós, porque o casamento é isso, né? É a cumplicidade ali, é um contribuindo com o outro. Tem coisas que eu falho, eu tento melhorar, ela vai, falha também, nós vamos melhorando junto, vamos crescendo junto, né? E, e a gente vê que isso também fortalece o casal, une o casal também para as horas difíceis, porque ontem, na hora que nós tocou nesse assunto, eu falei para ela, mas já teve vez de eu me sentir envergonhado por eu não ter. Você querer uma coisa, eu sabia que você queria, mas você não comentava porque sabia que eu não tinha condição e eu me sentia envergonhado. A pior coisa para o homem, né, principalmente, é ver a sua esposa com vontade de alguma coisa e você não poder suprir aquilo, né? Então, aí ontem nós saímos da igreja, quero comer em tal lugar, então vamos comer nesse lugar. E aí fomos, fui fazer a vontade dela. Quero comer esse negócio aqui, então compra, né? Então hoje, graças a Deus, chegamos nessas condições e a gente veio refletindo sobre isso. Mas também não esquecemos do que passamos no 2 anos atrás, 3 anos atrás, não me recordo exatamente, acho que é uns 2, 3 anos atrás, um momento onde ela tinha que empurrar o carro, né? Nós tínhamos que empurrar o carro porque ela não sabia dar tranco, então daí ela tinha que empurrar. Coisas que a gente tinha vontade de comer, um cachorrão, né? R$ 40, R$ 35 um cachorrão. Nós não tinha condições de comprar. Nós não ficava reclamando nossa vida pros outros, não. Nós passava junto as dificuldades. Então, passamos por essa fase, isso fortaleceu nossa união. E hoje, graças a Deus, as coisas estão se encaixando. Então, para encerrar essa conversa aqui, se você perceber que as pessoas estão indo contra, mas você tem certeza do que você está fazendo, você estudou, as pessoas elas vão dar opinião mesmo sem ter estudado o assunto, tá? Mas você estudou, você não é leigo no que está falando, no que está entrando, você acredita, você sente dentro do seu coração que você deve fazer aquilo, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é falar contra, tá? Eu conheço fulano que fez isso e não deu certo, eu conheço ciclano que fez isso e não deu certo. Igual, vamos supor, comprei lá 10 relógios. Mas eu conheço fulano que investiu nisso aí e não deu certo, não. Eu conheço fulano que fez isso, não vendeu, ficou tudo parado lá, o dinheiro parado. Mas se eu for ficar olhando pros fulano, eu nunca vou ser eu mesmo, né? E olha só, eu investi em 10 relógios, em 2 dias vendi tudo. Tá chegando agora mais 15 relógios e vamos ver em quanto tempo a gente vende, né? Então eu não olho mais pro fulano. Eu não olho mais pro resultado que o fulano teve. Se fosse assim, o Burger King não seria o Burger King, porque olhou pro McDonald's e falou, não, mas o McDonald's já deu muito certo, né? Não adianta eu abrir uma concorrência, que já deu certo, né? E ele não vai dar certo. Ou, sei lá, a Oi quebrou, né? Se eu não me engano. Enfim, uma rede de telefonia. A rede de telefonia mais forte do Brasil, do mundo. TechPix, vamos pegar TechPix aí. TechPix, câmera. Quebrou, sumiu, não existe mais. Então não vamos entrar no mercado de câmera não, porque já tentou, não deu certo, né? Então, assim é a vida. A gente tem que tentar. É pior a gente não tentar e depois se arrepender por ter falado, putz, eu deveria ter colocado em prática naquela época que eu tinha forças, tinha energia, tinha o dinheiro, tinha o capital, ou eu tinha investidores e devia ter feito aquilo, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Ficar naquela dúvida, sabe? É melhor você tentar. Você só vai saber o resultado daquilo se você tentar. Faz um pré-planejamento, mas as coisas ainda vão sair fora do que você planejou. Tem como ser igualzinho que você planejou. Tem como você minimizar os riscos. Isso é óbvio, né? Pensa, coloca no papel, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso aqui também. Então eu tô preparado para esse cenário aqui. Tá, e se acontecer esse cenário aqui, o que eu vou fazer para sair desse cenário e voltar aqui para cima e tal? É isso que eu faço, né? Eu planejo, faço o planejamento aqui, falo, vamos fazer isso, vamos. Se acontecer isso aqui, a gente vai para cá.
Mas se acontecer isso, a gente vai pra cá. Mas se a gente vir pra cá, a gente vai fazer isso aqui pra voltar pra cá. E aí vai demorar tanto tempo pra gente voltar pra cá e tal, tal, tal. E é isso, sabe? Se planejar. Se planejar para as horas boas e para as horas ruins. Então, não ligue para a opinião do fulano. Se você sente no seu coração que deve fazer algo, faça, tá? Porque ele nunca vai querer que você saia do lado dele. Tá junto com ele aqui ó, no nível A, né? Ele tá acomodado, tá patinando ali na vida, mas a vidinha dele tá indo, né? Recebe o pagamento, paga aquelas dívidas e vamos fazer outra pro próximo mês. E patina, patina, patina e vamos de novo, e vamos de novo. E passa um ano, passa dois, passa cinco. E você fala, putz, parece que minha vida não vai. Eu preciso sair daqui, preciso ir pro nível B. Mas daí seu amigo fala, não, fica aqui, mano, fica aqui, não vai pra lá não. Lá eu conheço gente que tentou e depois se lascou, depois ficou arrasado e não sei o que, e não sei o que lá. Mas fulano, amigo dele, é outra pessoa. Você vai fazer o planejamento, você vai subir pro nível B e você vai olhar pra ele e ele vai ficar tipo, ah, você é pilantra, hein? Você saiu daqui de onde a gente tava, né? Então tá bom. Tipo, ainda vai olhar com você como se você fosse o errado. Você tá errado de prosperar. A gente tem uma cultura idiota de não querer que o próximo prospere, tá? Então, só vai, tá? Só faz. É você que tem que dar satisfação pra você mesmo. É pior você continuar patinando do que você tentar avançar, conseguir, e aí lá na frente você vai falar, putz, ainda bem que eu arrisquei, ainda bem que deu certo. Porque se eu não tivesse, eu voltaria pro nível A, onde ele estava, onde eu estava já mesmo. E depois dá pra tentar de novo e tentar de novo, até você morrer. Qual que é o problema de você tentar prosperar, né? Qual que é o problema? E prosperar não tô falando pra você ficar milionário, não. Entenda que eu tô falando pra você só organizar sua vida financeira, você ter condições de bancar, sei lá, 2 viagens por ano, 3 viagens, 4 viagens, poder sair comer onde você quer, onde você tem vontade, planejar um futuro pro seu filho, pra sua esposa, dar um presente bom pra ela, pra sua mãe, pro seu pai, entendeu? É isso que é prosperidade. Aí tem o próximo nível, que daí é o próximo nível, a gente vai avançando, e aí fica um milionário, né, enfim. Mas isso a gente precisa subir pro nível B primeiro. Não adianta, tem que subir pro nível B, tá? Quando você estiver no nível A do lado do seu amigo aí, que a hora que você começar a se movimentar ele vai ficar incomodado, tem uns que não. Tem uns que abraçam a causa junto com você e fala, putz, eu também tô nessa, hein? Também tô nessa pegada e tal. Não te falei nada porque eu fico mais. Sabe? É uma coisa assim, que quando você não fala nada pra ninguém, parece que as coisas vai, né? E as coisas vai mesmo. Então não fica tentando dar satisfação pras pessoas do que você tá fazendo, porque elas só vão ir contra, tá? A maioria vai ir contra. Faça por você mesmo. É isso. Tamo junto, falou, valeu.